Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Muito bem, gente, então o título de hoje é Jesus o Enviado. Nós trabalhamos semana passada, Jesus o Prometido, que Jesus cumpriu promessas sobre um Salvador. No Antigo Testamento a gente viu então que foi prometido, que viria um Salvador, que viria aquele que iria libertar o povo dos seus pecados, e de fato Jesus veio. Agora nós vamos ver o que Jesus causa nesse seu envio. 3:16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos agora para o João capítulo 3. Vamos ver todo o João capítulo 3. João 3, 1 ao 21 então, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isto? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Muito bem, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus, e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Isso aí, né? Muito bom, bora aplaudir Deus por esse texto, glória a Deus, né? Então aqui a gente consegue entender um pouco melhor esse versículo que nós lemos. Ali João 3,16, a gente consegue entender um pouco melhor então, que esse texto surge num encontro que Jesus tem com um homem chamado então Nicodemos. E para nós entender, queridos, um pouco melhor sobre esse texto, queridos, os grupos que existiam na época de Jesus, eu vou tentar ser breve, mas é muito importante nós entender essa teologia aqui. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai se deparar com Jesus sendo perseguido por vários tipos de pessoas. Você vai se deparar com Jesus sendo confrontado por inúmeros tipos de grupos. Vai perceber Jesus sendo mal compreendido, mal entendido, e vai perceber de que grupo pertencia Nicodemos. Por exemplo, na época de Jesus, queridos, existiam os fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles homens que se vestiam de modo externo, de modo santo. No meio do povo, eles eram considerados como pessoas santas, porque eles usavam vestes poderosas, santidade ao Senhor na testa, e eles eram zelosos com o Antigo Testamento. Eles esperavam o Messias político, eles esperavam um Messias filho de um casal de ricos, eles esperavam que o Messias viria num berço de ouro, viria com carruagem. Era esse o Messias que eles esperavam. E enquanto eles esperavam o Messias vir, eles se guardavam. Eles tinham vários elementos de purificação. Se você vê, eles faziam, eles têm ali as leis do Antigo Testamento. Aí eles não entendiam muito bem as leis e eles interpretavam da maneira que eles queriam.
O que nós chamamos de tradição oral. Quando eles falavam que tinha que limpar as mãos de tal maneira para escorrer até o cotovelo, não podia tocar em morto, porque senão aquilo poderia trazer maldição a eles. Eles tinham uma maneira de interpretar as escrituras que fazia as pessoas serem excluídas da vida delas. Quando você conhece um cristão que não se mistura com um não crente, que não conversa com um não crente, esse alguém podemos chamar tranquilamente de fariseu. Porque o fariseu, ele acha que ele é mais poderoso que os outros, ele acha que ele é mais santo do que os outros. Desse grupo que Nicodemos então fazia parte. O outro grupo, querido, são os mestres da lei, que também fazia parte ali dos fariseus, que eram aqueles que ensinavam as escrituras para o povo. Os mestres da lei eram aqueles que dominavam as escrituras. Que escrituras, pastor? Na época de Jesus não existia o Novo Testamento. Na época de Jesus não existia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, não existia as cartas de Paulo, só existia Gênesis a Malaquias. Essas eram as escrituras. E os mestres da lei, esses eram aqueles que dominavam as escrituras e ensinavam para o povo, porque o povo não podia ter acesso às escrituras, somente os mestres da lei. Mas que lei, pastor? A lei de Moisés. E o que eles ensinavam, pastor? Que o Messias seria um líder político. Que o Messias, quando viesse, seria de uma família de ricos. Que o Messias, quando viesse, não se misturaria com pecadores, com amaldiçoados, com samaritanos. Ele viria nas pompas. O Messias viria para governar Israel e excluir de vez toda pessoa pobre, toda pessoa que não estava dentro da classe deles. Aí tem os escribas, que eram aqueles que escreviam as leis para distribuir durante a congregação. Os escribas eram aqueles que escreviam sobre a história de Israel. Eles mantinham a tradição de Israel viva. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem mais a história de Israel do que a história do Brasil. Tenho certeza. Se nós perguntar como que o Brasil nasceu e como que Israel nasceu, tu vai saber quem que fundou Israel e não sabe quem fundou o Brasil. Por quê? Porque os caras são tão bons em expressar a cultura deles, o nascimento deles, como eles surgiram, tanto que a maior parte está na Bíblia, mas outras partes estão nas escrituras que eles fazem na tradição oral, que até nós brasileiros sabemos a história dos caras. Aí vai ter os saduceus. Olha interessante esse grupo, gente. Os saduceus, eles eram pessoas que não acreditavam que existiria céu e existiria inferno. Se você olhar os fariseus, por exemplo, os fariseus, eles eram todos religiosos, mas eles acreditavam que teria céu, que teria inferno. Eles acreditavam que eles iriam ressuscitar um dia para serem julgados pelo Deus único, pelo Deus Criador. Os saduceus não. Os saduceus, eles eram aquele tipo de crente que guardava a santidade, que guardava as leis de Moisés, mas eles não acreditavam em vida após a morte. Os saduceus, eles sabiam e imaginavam que a vida eterna era na terra e quando eles morressem acabava tudo. Na cabeça dos saduceus, você morrer acabou, você viveu o tempo que era necessário e não vai haver vida após a morte. Esses caras chegaram para Jesus um dia e falaram: Jesus, um cara casou com uma mulher, né? E esse cara morreu. A lei de Moisés diz que quem tem que casar com a viúva seria o irmão. Só que esse cara também morreu. E assim aconteceu 7 vezes. Esses 7 homens casaram com aquela mulher quando um foi morrendo atrás do outro. No céu, com quem que essa mulher irá casar? E Jesus, percebendo a malícia deles, que eles não creem em ressurreição, foi uma pergunta irônica, foi uma pergunta debochada. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus começou a quebrar os saduceus. Jesus começou a confrontar eles. Assim como Jesus confrontava os fariseus, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas. Assim como Jesus confrontava os mestres da lei: ei, vocês estão ensinando tudo errado para o povo. Assim como Jesus confrontava os escribas: ei, vocês estão escrevendo tudo errado, vocês não estão interpretando bem. Aí tinha os essênios. Esse grupo aqui era aquele grupo que não se misturava nem com o templo judaico, nem com os ricos, não se misturava com a sociedade judaica. Eles se excluíam, eles se separavam dentro de suas casas para não se misturar com a sociedade, porque eles imaginavam que tudo era do diabo, né? O templo era do diabo, os judeus eram do diabo, todos os grupos eram do diabo. Eles são daquele grupo que nós temos hoje, que tomar coca não pode, que dá alô diabo de trás para frente. Conhece alguém que não pode ver um triângulo, que já acha: meu Deus, vai me consumir o negócio. Não pode ver um olho, não pode ver um desenho diferente, que já acha que é do diabo. Tem desenhos que são do diabo? Tem, mas nem tudo. Sabe aquelas pessoas noiadas? Ai, meu Deus do céu,
Só pode que aquela pessoa ali é do Satanás, rapaz. Eu vi um chifre, eu vi um chifre. Eu tenho que me excluir, eu não posso ter redes sociais, porque eu vi uma série que diz lá que estou sendo controlado. Sério que tu descobriu isso? Sério que tu descobriu que o Facebook te controla? Sério? Tu não sabia disso? Que todos os teus dados estão ali? Será que tu não sabia disso? Acho engraçado, os caras falam, eu excluí minha rede social. É porque eu percebi que estava sendo controlado. Nossa. Como se não fosse controlado pela mulher em casa, capaz de brincadeira. É só uma brincadeira. Então, cara, você é controlado por alguma coisa. Aqui nesse planeta, queridos, é uma coisa que não tem como tu evitar estar sendo vigiado, estar sendo analisado, estar sendo gravado, estar sendo filmado. É o mundo que nós vivemos, é o planeta. Esses caras, então, eram assim. Tudo era do diabo, tinha que ser separado dos homens, que o homem é mau, que o homem não presta e tinha que se separar. Aí nós tínhamos os herodianos, queridos. Quem mandava na nação de Israel? Era um presidente israelita? Não, era o imperador romano. Era Roma que comandava Israel. Mas para ele comandar Israel, como ele comandava várias outras nações ao redor, ele tinha um rei judeu que era o Herodes. Esse rei Herodes, ele se dava bem com o Império Romano. Ele era aquele rei que se dava bem com o presidente, com o imperador romano, porque ele não queria se incomodar. Os romanos tinham mais armas militares, os romanos tinham mais bombas na época. Não dá para se meter com esses caras. Eu vou pagar impostos para eles, sim, eu vou me dar bem com eles. E aí surgiu os herodianos, que eram aqueles que eram judeus, não queriam ser escravizados por outros povos, mas estavam pagando assim continência para os romanos. Eles diziam só coisas boas do governo. Eles viam coisas erradas do governo, eles não falavam nada. Eles só queriam dizer que o governo era maravilhoso, que Roma era algo maravilhoso, que Roma só queria o bem de Israel, que Roma só queria o bem dos judeus. Os herodianos sempre se submeteram piamente ao governo, nunca questionando, nunca confrontando, mesmo que eles estivessem errados. Aí você vai ver que tem os zelotes. Olha que loucura isso aí. Quem são os zelotes, pastor? O grupo ao contrário dos herodianos. Os zelotes eram judeus que não aceitavam pagar impostos para Roma. Eram zelosos em crer que Israel nasceu para ser cabeça e não cauda. Os zelotes não pagavam impostos, confrontavam o imperador romano, confrontavam o governo, só falavam mal do governo. O sonho deles era derrubar o governo de Roma para Israel tomar o poder único novamente. Os zelotes tinham esse zelo, eles queriam destruir Roma, eles queriam acabar com Roma. Sabe qual dois personagens bíblicos faziam parte desse grupo? Apóstolo Pedro, né? Porque quando um cara pegou Jesus lá, tentou pegar Jesus, já puxou a espada e pã, na orelha do cara. Por quê? Esse soldado romano está pensando, vai pegar meu Cristo? Já pega meus impostos, agora quer pegar meu Cristo. E outro cara que fazia parte desse grupo, João Batista. Porque você acha que ele andava com roupas diferentes? Ele era um cara que quando Jesus veio, ele olhou, glória a Deus. Eu não sou digno de desatar as correias, as sandálias desse homem, porque ele vai destruir o Império Romano. Vai passar um tempo, Jesus não destrói o Império Romano. Jesus começa a até escapar das politicagens da época. E aí João Batista, preso na cadeia por colocar Cristo em evidência, ele manda os discípulos perguntar para Jesus. Aí pergunta a Jesus se é ele mesmo que deveria vir, tem que esperar outro cara que está esquisito isso aqui. Aí Jesus fala para os discípulos o seguinte, e aí volta lá para João e fala o seguinte, que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão levantando, os mortos estão ressuscitando, e feliz aquele que não duvida de mim.